Olá, pessoal. Hoje estou aqui para apresentar para a Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária. E o título da minha pesquisa é a construção de um instrumento para estimar o viés de overclaim. Me chamo Sunshine Martins de Souza e fui orientada pelo professor Dr. Felipe Valentim e co-orientada pelo Leonardo Botignon de Campos e Letícia da Silva de Souza. A minha apresentação passará pelos seguintes pontos: pela introdução, objetivo, o método, os resultados e a conclusão. Bom, instrumentos de autorrelato são amplamente utilizados para mensurar as características psicológicas, como, por exemplo, pensamentos, sentimentos, emoções e comportamentos. Porém, entramos numa questão. Isso se trata de uma vantagem ou isso se trata de uma desvantagem, né, de um problema? Bom, quando a gente pensa do ponto de vista da vantagem, isso se deve ao fato de que os instrumentos de autorrelato, eles possuem, né, uma fácil aplicação, é simples e possuem um baixo custo. Mas já quando a gente fala do problema, isso se deve à suscetibilidade desses instrumentos aos vieses de resposta. Mas o que seriam os vieses de resposta? Os vieses de respostas, eles são caracterizados pela tentativa das pessoas de modificarem as suas respostas nos instrumentos de autorrelato, de forma a se apresentarem de maneira mais positiva, ou seja, de modo a passarem uma impressão mais favorável de si. E aí, dentre os vieses de resposta, nós vamos ter a desejabilidade social, a aquiescência, o overclaim e entre outros. O overclaim, né, é o principal aqui para nós, é o que nós trabalhamos nessa pesquisa. E daí o que seria então o overclaim? O overclaim, ele é caracterizado pelas pessoas alegarem conhecimento de maneira exagerada, ou seja, acima das capacidades e habilidades que a pessoa realmente possui. Como, por exemplo, né? Se eu digo, sei como realizar uma análise de regressão múltipla, isso seria um relato de uma competência. Mas quando eu digo, sei como realizar uma análise de regressão multilinear, isso já se trataria de um overclaim. Porque uma análise de regressão multilinear, ela não existe. Então, eu estaria exagerando acerca do meu conhecimento. E daí, né, quando a gente pensa no viés de overclaim, a gente tem que pensar em como ele pode ser mensurado, né? E daí, né, aqui eu trouxe uma tabela para vocês, né, que nós desenvolvemos os itens para o questionário de overclaim. E daí, repare, assim, para que a gente consiga mensurar o viés de overclaim, é necessário que nós tenhamos tanto itens verdadeiros quanto itens fólios, como, por exemplo, a Revolta dos Malês. É um evento histórico que de fato aconteceu, então é um item verdadeiro. Já a Revolta dos Florianos é um evento histórico inexistente, nunca aconteceu. Então, né, a pessoa que alegasse conhecimento à Revolta dos Florianos, ela estaria exagerando acerca do conhecimento que possui, né? Ela já estaria cometendo o overclaim. E outro ponto que precisamos destacar, quando falamos da construção de um instrumento de overclaim, é que a qualidade dos itens foils tem que ser levada em consideração. Porque se tivermos um item foil de qualidade ingênua, como, por exemplo, aqui a revolta dos veganos, né? Que é um item que claramente sinaliza que ele não existe, né? Que ele é inexistente. Então, a possibilidade da pessoa alegar conhecimento ao item, ela vai ser mais baixa. Então, para avaliarmos a tendência das pessoas de estarem exagerando conhecimento, é necessário que os itens possuam uma boa qualidade, para que a gente consiga enxergar ali o overclaim, né? E daí, mediante essas questões, nós avaliamos a importância de estar construindo medidas e métodos que possam controlar e mensurar, né, o viés de overclaim. E aí os nossos objetivos, que consistiram em 2 objetivos, foi buscar evidência de validade de conteúdo para um instrumento de overclaim de conhecimento geral e buscar a evidência de validade da estrutura interna de um instrumento de overclaim de conhecimento geral.
para que nós alcançássemos o objetivo 1, nós contamos com a participação de juízes especialistas que avaliaram os itens que estariam ali presentes no nosso questionário de overclaim, né? E daí os critérios utilizados foram clareza, pertencimento, pertinência, dificuldade e a familiaridade com a realidade que o item possuía, né? E daí nós dividimos o que seriam os critérios para os itens verdadeiros e o que seriam os critérios para os itens falhos. Quando a gente fala da clareza, estamos nos referindo ao quão claro aquele item é. Quando a gente fala do pertencimento, nós estamos falando do quanto aquele item tem de pertencimento ao conteúdo que ele está inserido, né? Quando a gente fala da pertinência, é o quão pertinente aquele item é para o público-alvo. Quando a gente fala da dificuldade, estamos nos referindo ao quão difícil aquele item é. E quando a gente fala da familiaridade com a realidade, isso se trata do quão similar com a realidade aquele item FOIO é. E daí, para análise dos dados, né, nós consideramos as médias e o desvio padrão das notas que foram atribuídas pelos juízes e fizemos uma análise qualitativa. Daí, já para alcançar o objetivo 2, né, nós contamos com a participação de 361 universitários do curso de psicologia, no qual nós aplicamos um instrumento de overclaim de conhecimentos gerais e um questionário sociodemográfico para caracterizar a nossa amostra, né? E daí nós nos utilizamos para análise de dados da correlação item total. E daí, né, também é válido a gente destacar que o nosso projeto ele foi aprovado pelo Comitê de Ética, né, pelo número do CAE. Nossa coleta ela aconteceu de forma presencial e foi realizada em lápis e papel, né? E, sendo assim, né, agora eu irei estar apresentando para vocês alguns resultados, né? E aí vou começar aqui agora pela evidência de validade de conteúdo, né? No qual aqui a gente vai ter a média do desvio padrão e a média, tanto para os itens verdadeiros quanto para os itens falhos, né? Repare que a nossa menor média foi relativo ao critério de dificuldade. Isso já era esperado, né? Porque a gente esperava, durante o desenvolvimento da nossa pesquisa, que a variabilidade, né, do nível da dificuldade, ela estivesse ali presente no questionário. Mas já os outros itens, né, do questionário de overclaim de conhecimento geral, eles apresentaram uma média próximo a 5, o que é uma nota alta, visto que a escala Likert, né, que nós utilizamos, ela ia de 1 a 5, né? E é importante ainda, né, dizer que, assim, o nosso questionário, né, a primeira versão do nosso questionário que foi enviada para avaliação, tinham 45 itens, mas daí no questionário final, nós só deixamos 35 itens, né? E aí a gente dividiu os instrumentos em algumas categorias, né? Como, por exemplo, aqui, né? Dividimos em nomes e eventos históricos, em livros e autores, em ciências da natureza, em arte e cultura, e aí tentamos ainda deixar de maneira proporcional os itens verdadeiros e os itens falhos, né? E daí, né, já com relação à evidência de validade da estrutura interna, no qual a gente vai ter aqui o índice de exagero e o índice de acurácia, no qual o índice de exagero se trata do quanto a pessoa alega conhecimento de maneira indiscriminada, tanto para os itens falhos quanto para os itens verdadeiros. E já o de acurácia se refere o quanto aquela pessoa, o quanto o respondente vai conseguir
discriminar os itens foils dos itens verdadeiros, né? E daí nós, para fazer o cálculo, né, nos utilizamos da proporção, né, entre os índices de exagero com alarme falso e os itens verdadeiros, assim como para o índice de acurácia também. E daí repare que a greve geral dos ferroviários e o registro do cotidiano, né, de Clarice Lispector, eles apresentaram um índice de exagero bem forte, né, na sua média. Já em relação ao índice de acurácia, ela se demonstrou negativa, né, então não foi tão forte assim a relação, né. E daí, né, a conclusão que temos a partir das evidências de validade de conteúdo é que os itens eles são adequados para compor um questionário de overclaim, né? E, e daí, né, já se tratando da evidência de validade de estrutura interna, nós temos então que a correlação, o item total, demonstrou que os itens foils apresentam uma forte relação positiva com o índice de exagero, que foi o que eu acabei de falar, né? Enquanto o índice de acurácia, a relação é negativa e baixa. Então, assim, os resultados, eles demonstram ainda, né, que o questionário, ele pode ser aplicado em pesquisas futuras. E aqui eu tenho algumas referências, né, que nós utilizamos para o desenvolvimento dessa pesquisa. E fica aqui o meu muito obrigada a todos.